Nossa pulseira tá pronta. Olha que coisa mais linda que ela ficou. A própria pessoa consegue abotoar, né? Dessa forma, bem facilmente. E esse fechinho vai dar um charme total na tua peça. Na aula de hoje, nós vamos precisar de cristais ou pérolas ou qualquer outro tipo de miçanga que você tiver aí na tua casa, tá bom? Compatível ao tamanho 6 milímetros, ou pode ser até maior ou menor, vai depender do teu gosto, tá bom? Olha, você pode comprar as pérolas assim, nesses pacotinhos. Essa aqui é de 6 milímetros. Aqui, 6 milímetros, tá bom? E esses cristais aqui, ó, eles são de 6 milímetros também. E esses aqui são o de 4 milímetros. E, e eu já quero também agora enfatizar com vocês aqui, discutir uma coisa com vocês, sobre como calcular o custo do nosso produto, da nossa peça, tá bom? Então vamos lá. Você vai comprar um cordão assim de cristais, né? Ou um pacotinho assim de pérolas. O que que você vai fazer para você saber quanto custou cada bolinha de pérola ou cada bolinha de cristal, ok? Olha, eu paguei R$ 8 nesse cordão de cristais de 6 milímetros. Eu já contei ele aqui e anotei aqui. Veio 88 peças, ok? Então você vai contar 88 peças dividido por 8, né? Eu fiz umas contas aqui mais ou menos, meu filho que é bom de matemática, aí eu fiz ali do meu jeito e cheguei à seguinte conclusão, que esse daqui, de 6 milímetros, ele está saindo para mim, em média, 9 centavos cada pedrinha de cristal, tá? Somei, olha, 9 centavos vezes 88 deu R$ 7,92, né? Então, quer dizer, é 9 mais alguma coisa. Aí, quando der assim, o que que você vai fazer? Você vai arredondar para 10 centavos. Então, cada bolinha dessa daqui me valeu 10 centavos. Aí você vai lá, fez isso? Você vai debulhar ela lá no teu, botar lá no teu potinho, onde você bota, e você vai colocar lá um papelzinho. Cada cristalzinho desse me custou 10 centavos. Então, quando você for fazer essa peça, você já vai saber quanto te custa cada cristal. Dessa daqui, olha, me saiu em média. Esse daqui é o número 4. Também paguei R$ 8. Tem lugares mais barato. Depois eu fiquei me mordendo de raiva, né? Porque eu fui na outra loja, estava mais barato. Desse daqui, um cordão desse aqui estava R$ 6. E eu paguei 8, R$ 2 mais caro, né? Mas enfim. Esse daqui eu contei, tem 119 pecinhas de cristal. Então, cada cristal me saiu uma base de 7 centavos. 7 vezes 119 me deu um valor de R$ 8,33, tá bom? Então, você vai fazendo as contas aí e você vai chegando ao valor aproximado que você pagou. Sempre que der um valor assim a menos, como deu aqui nesse do maior, que deu 9 centavos, mas aí 9 vezes 88 deu 7,92. Opa, não está saindo, né? Não está aparecendo. Deu 7,92. Então você vai arredondar para 10, tá ok? 10 centavos. Aí você bota lá no teu potinho, onde você guarda, e você coloca lá uma etiquetinha dizendo que cada cristalzinho desse te custou 10 centavos. E esse outro aqui custou 7 centavos, tá bom? E você vai fazer isso para tudo, tá? Para tudo. Guardou lá no teu potinho, antes, quando você chegou das tuas compras, você vai lá, tira um tempo, reserva esse tempinho para você fazer o cálculo de quanto sai cada pecinha que você comprou, tá bom? Vai gastar um tempinho, mas você vai fazer só uma vez só, né? Vai botar lá no potinho e você já sabe quanto custou, tá? Vamos lá. Esse pacotinho desse peixe aqui, de pulseira que eu comprei, olha, ele veio 5 peixinhos, 5 parzinhos de peixe. Foi R$ 5. Logo, eu não preciso nem quebrar a cabeça para mim saber que cada fecho desse me custou R$ 1, né? Esse daqui é bem levinho. Eu tenho dele lá na lojinha, já separei dele lá para você. Deixo sempre o link na descrição do vídeo. Você vai lá e você vai estar comprando dele. É, esse aqui eu comprei em loja física, né? Mas eu deixei dele lá na minha lojinha lá na Shopee, tá? Aí você procura lá e compra. Você vai receber na sua casa. Tem outros modelos também, como esse aqui, ó. Esse aqui é mais pesadinho. Olha. Aí você vai fazer a mesma coisa. Chega em casa, você vai ver quanto te custou esse pacotinho. E você vai dividir por, vieram 5 pares também, 5 fechos, né? Que ele vem aqui, ele engata aqui um no outro, conforme eu vou mostrar para você na pulseira, tá?
Aí você vai fazendo isso, vai guardando, você vai sempre saber quanto você gastou de fato. E a linha, com relação à linha, o que que você pode fazer? Você pode estar pesando. Eu indico também para você ter uma balança, essas balanças de cozinha. Eu tenho dela lá na lojinha também, ó, dessa aqui, é bem baratinho, tá? E você vai pesar. Ela vem, já vem com a pilha. Você vai pesar o teu produto. Por exemplo, você sabe que você gastou, suposição, 10 pedrinhas dessa daqui. Então você vai lá, pesa as 10 pedrinhas, você vai anotar quanto que foi. Aí você vai pegar um fechinho desse aqui. Você já pode até botar junto. O fecho, tudo que você vai usar na bolinha, sem ser a linha, né? Bota lá e pesa, tá? Anota no papel quanto que deu. Deu 5 gramas, né? Suposição, deu 5 gramas. Aí você vai pegar, quando você terminar de fazer a sua pulseira, você vai pesar de novo. Aí você vai pegar o valor que deu a tua pulseira, por exemplo, deu 15 gramas da pulseira total, né? Aí você já sabe que você deu 5 gramas a tuas peças, suas bolinhas, seus entremeio, mais é, o zelozinho, tudo. Então você vai tirar 5 gramas, então você gastou 10 gramas de linha, entendeu? Aí você vai também fazendo os cálculos assim. Gente, de linha é o mais barato de tudo, porque eu tenho feito aí as peças, os brincos e tal, fica em média de 4 gramas, 5 gramas o par do brinco. Assim, de linha, né? Sem contar com as pérolas, com as miçangas, tudo. Então é bem fácil, tá bom? Espero que essa aula tenha te trazido clareza. Se ficou alguma dúvida, você deixa aí. E vamos para a nossa hora. Já estou aqui com as pérolas ou com os cristais, o que você preferir, né? Na minha linha, eu passei a cola aqui, como eu já ensinei a vocês, né? Você passa a cola ou um esmalte incolor, ou qualquer esmalte que você tiver aí na tua casa na hora. Passa, deixa secar. Se você achar que ele não ficou tão durinho, você passa de novo, deixa secar, né? É que a cola é mais rápida de secar. Eu vou estar utilizando a agulha 1,20. E a linha que eu estou utilizando é a Princesinha Moda, a da grossa, ok? Mas os materiais vão ficar todos na descrição do vídeo, não se preocupe. E vou fazer assim, presta atenção. Já vou começar prendendo o meu fecho. Eu vou pegar essa base aqui, ou o fecho que você for utilizar, né? Se você for utilizar o fecho de mosquete, aquele fecho lagosta, você pode deixar até para prender ele depois de tudo que você tiver feito, né? Por exemplo, se você não tiver desse fecho, mas você tiver do fecho de lagosta, você vai começar assim, olha. Você vai fazer o teu nó corrediço, vai fazer 2 correntinhas, vai prender a tua bolinha aqui, o teu cristal, a tua miçanga, e vai fazer, olha, vai puxar a laçada. Vai deixar ele bem justinho. Você vai vir aqui, olha, no pontinho e vai fazer um ponto baixo, tá? Dessa forma. Aí o que que vai acontecer? Esse pontinho aqui que sobrou aqui, você vai introduzir aqui a tua argolinha, aquela argolinha normal, né, que a gente abre, que a gente usa nos brincos, e vai colocar o teu fecho de mosquete, lagosta, né? Sempre cisma de chamar mosquete, mas é lagosta. Então vamos lá. Olha só, vou pegar aqui, vou fazer o meu nó corrediço, dessa forma. Vou pegar aqui uma agulha mais fina. Eita, agarrou a linha aqui. Vou passar essa parte aqui, ó, aqui por dentro da agulha e vou puxar a linha para cá, tá? Desse jeito assim. Agora o que que a gente vai fazer? Olha, você vai pegar essas 2 linhas aqui, ó. Tá vendo? Foi desse jeito, né? O meu nozinho tá aqui, ó. O meu nozinho tá aqui, ó. Aí você vai pegar essas 2 linhas e você vai fazer correntinha. Como esse fecho aqui, ele precisa entrar lá dentro daquela argolinha, olha só, 1, 2, ele vai precisar entrar aqui, né, pra gente fechar. Olha, assim, desse jeito. Aí ele fica fechadinho aqui. Aí aqui você pode estar deixando de 3, 4 correntinhas aqui antes de você começar a prender a bolinha, tá? Para poder ele ter esse movimento de passar ali por dentro. Aí você olha, aqui ficou frouxo. Não gostei porque ficou frouxo. Você aperta, você faz um ponto bem apertadinho para ele ficar bem bonito, tá? Olha só. 2,
3, 4 correntinhas, viu? Dessa forma. Aí agora eu vou puxar, ó, você puxa uma bolinha. Já deixa essa linha aqui de lado. Depois a gente vai queimar. Olha, tá assim, né? Tá dando pra perceber. Eu acho que agora eu acertei a altura desse do celular. Olha, fechei aqui, né? Agora eu vou virar aqui, fechei aqui, né? Vou vir aqui, ó, na correntinha, tá vendo? Vou vir aqui na outra correntinha e vou fazer um ponto baixo na correntinha anterior, tá bom? Agora vamos trabalhar com um fio só. Aqui, 2 fios foi só para prender, para arrematar esse fio aqui do início. Agora, olha, presta bastante atenção, tá? Fechamos a bolinha aqui, né? Fizemos um ponto baixo, agora puxamos a outra bolinha e vamos fazer uma laçada, né? Um ponto de correntinha. Agora você vai virar e você vai passar aqui, olha, por dentro dessa alcinha, ó, por onde tá a bolinha. E você vai fazer ponto baixo. Dessa forma. Ajusta bem para ele ficar bem bonito, bem fechadinho. Ainda nessa posição, você puxa a outra bolinha e faz, olha, a laçada. Ajusta bem assim, conforme eu tô fazendo, ó, para te mostrar, para ele ficar bem presinho. Vira aqui pro teu lado esquerdo, introduz a agulha aqui, olha, dentro da, por dentro da linha ali, onde tá a bolinha, e faço ponto baixo. Dessa forma. Puxo outra bolinha, com cristal vai ficar linda. Eu vou fazer com cristal e vou mostrar para vocês. Ó, prendi a bolinha, viro, passo aqui por dentro, olha, onde está a bolinha, e vou fazer aqui o ponto baixo. Sempre bem apertadinho para ficar bem bonito, ó. Já puxo outra bolinha e faço uma correntinha. Agora eu viro. Dessa forma, você percebe que ele está ficando com os dois lados com a mesma quantidade de bolinhas? Olha, se acontecer isso, da linha partir, você tira e faz de novo o ponto, tá bom? Ó, puxa a bolinha, viro aqui para minha esquerda e faço ponto baixo. Então é só isso, olha, é só repetição. É só repetição, olha, fiz a laçadinha aqui, ajusto, viro para minha esquerda, faço ponto baixo aqui onde está a tua bolinha, a minha bolinha aqui no caso, né? Puxo a laçadinha aqui, ó, ajusta bem para ele ficar bem certinho, viro para a esquerda, passo aqui por dentro e faço um ponto baixo. Fez o ponto baixo, puxa a bolinha, ou o cristal, ou a miçanga, o que você estiver usando aí. Olha, aí sim eu viro e faço novamente ponto baixo. Tá ok? Então, ó, acho que já deu para entender. Olha que coisa linda que tá ficando. Você pode fazer com cristal, vai agregar muito mais valor, tá bom? Então você faça aí e calcula direitinho os preços, conforme eu falei. Eu vou depois calcular aqui direitinho para ter uma base de quanto você pode estar cobrando. Eu vou fazer aqui. Ah, sim, eu esqueci de falar quantas bolinhas você vai colocar, né? Você vai colocar na linha, em média, de 55 bolinhas, porque é melhor faltar, quer dizer, é melhor sobrar do que faltar, correto? Então tá bom, vou terminar aqui e já volto com você. Voltei. Olha só, vou te explicar aqui uma coisa. Olha só, tá aqui, né? Coisa mais linda que ficou. Se você tiver tido dificuldade de entender aqui, aqui no cantinho, aqui ó, assim no cantinho superior direito, tem uma engrenagemzinha. Você clica lá nela e vai aparecer lá várias opções e uma delas é velocidade. Aí você coloca para diminuir a velocidade, que ele vai mais devagarzinho, aí você vai entender melhor, tá bom? Aqui, vou te mostrar aqui, olha. Ó,
já está bom para o tamanho do meu pulso, tá bom? Você tem que se atentar a isso, porque tem essa partezinha do fecho também, né? Aqui vai ter a outra partezinha do fecho, você tem que ficar bem atento a isso. Aqui, ó, eu teci aqui cerca de já 17 centímetros, então aqui eu ainda vou fazer mais umas duas correntinhas, vai ficar com uns 18 centímetros, mais ou menos. E o meu pulso aqui, olha só, cadê? Ele tem aqui entre, deixa eu virar aqui, uma forma melhor para você visualizar. Aqui, 17 centímetros mais ou menos, tá? E você tem que pensar também que o crochê, ele cede. Então, você também não pode fazer nem muito apertado e nem muito folgado, porque senão a sua cliente vai reclamar, tá bom? Então, olha só, ficou essa coisa mais linda. Agora nós vamos finalizar, tá? Olha que coisa mais linda. Agora aqui eu já fiz o meu ponto baixo. Agora você não vai colocar mais pedrinha. A gente fazia o ponto baixo e colocava pedrinha, né? Agora você não vai colocar mais. Você vai fazer uma, duas, três correntinhas, duas ou três correntinhas, vai depender do que você quiser, né? Agora vamos fazer aquela mesma coisa. Vamos pegar aqui, olha, a agulha mais fina, puxa aqui, porque essa agulha não entra aqui no buraquinho. Vou fazer assim. E vou. Esse é o jeito mais fácil, pessoal. Tem outras formas, tá? De você fazer isso, mas essa é a forma mais fácil que eu encontrei. E eu gosto de estar trazendo aqui para vocês facilidades. Ainda bem que eu já estou acabando de gravar, que essa hora começa as barulheiras. Assim, olha, aí você vai voltar aqui, trabalhando ponto baixíssimo. Pode ser até com essa agulha aqui mesmo, ou você pode voltar com a tua agulha que você estava trabalhando, tá bom? Ó, vem aqui, no ponto seguinte aqui, vai fazer ponto baixíssimo. Vem aqui, olha, no próximo ponto, e vai fazer ponto baixíssimo. Agora aqui no terceiro ponto, você vai fazer ponto baixíssimo novamente. Na terceira correntinha, né? Olha só. Viu? Aí agora aqui você já pode cortar o fio. Ainda sobrou bolinhas. Vamos ver quantos centímetros ficou no total? Olha, 18. Cerca de 18 centímetros. Tá dando pra ver, né? Às vezes eu esqueço. Olha, cerca de 18 centímetros da parte do crochê, tá bom? Agora vamos tentar, antes de cortar aqui o fio, olha, vamos colocar ela, tanto faz, né? Não tem avesso nem direito. Aí você vai testar aqui e vai ver se tá boa, olha. O que que você acha? Ó, tá vendo? Olha só. Ficou muito linda, né? Pra mim, eu tô achando um pouco frouxa. Eu vou tirar aqui umas duas ou quatro, assim, umas duas fileirinhas aqui de bolinha. Eu acho que vai ficar melhor, tá vendo? Ó? Aí é isso aí. Antes de você cortar o fio, você testa. Eu vou desmanchar aqui e já volto. Olha só, pessoal, diminuir. Tirei quatro bolinhas, né? Olha como é que ficou bem melhor. Porque a intenção não é que ela fica pulando, né? Olha, ficou bem direitinho. Agora eu vou mostrar para você como que você vai arrematar, né? Olha, para tirar também o fecho aqui é fácil, é só passar por dentro e pronto. Vamos ver com quantos centímetros ficou na parte do crochê, né? Tá dando para ver, né? Tá. Olha aqui, na parte do crochê ficou com 16 centímetros, tá bom? Aí quer dizer, o fechinho aqui, ele tem 1,5 cm, né? Porque tem essa partezinha aqui também onde a gente prende. 1,5 cm. Aí mais esse aqui, ó. Vamos ver qual o tamanho desse aqui. Ó, aqui tem uma média de 0,5 cm. Então, ele tem de fecho, você vai ter que diminuir uma média aí de 2 centímetros, né? 1,5 a 2 centímetros. Então, vamos lá. Aqui, ó, já finalizei, né? Então, aqui eu posso cortar. Cadê o meu isqueiro? Peraí. Eu vou cortar aqui, olha só. Deixando só um pedacinho para poder queimar.
Olha só. Aí eu queimo aqui e aperto. Dessa forma ele vai selar aqui e não vai soltar mais, tá bom? É muito importante você dar um bom acabamento aí para sua peça. Aqui, você pode, se você quiser deixar mais bem acabadinho, você pode deixar um pedaço de fio a mais. Olha aqui, dei um nozinho aqui, né, para poder arrematar. Você pode pegar uma agulha, ou até mesmo essa agulha aqui, que é mais fina, e ir escondendo ele. Deixa eu ver aqui, ó. Você vai passando ele por dentro de alguns pontinhos aqui, ó, para ele não ficar batumado aqui, tá bom? Pronto, olha, passei ele aqui pro outro lado. Aí agora eu corto e vou fazer a mesma coisa. Pronto, olha. Fica escondidinho ali. E a nossa pulseira tá pronta. Olha que coisa mais linda que ela ficou. A própria pessoa consegue abotoar, né? Dessa forma, bem facilmente. E esse fechinho vai dar um charme total na tua peça. Gostaram? Se você quiser até botar menos espaço aqui, nessa parte aqui, ó, você pode deixar ele mais juntinho aqui, porque aí não vai ficar esse espaço tão grande aqui, sem pérolas, né? Mas aí você vai adaptando ao teu gosto, né? Ao tipo de material também que você está usando. Eu coloquei aqui, ó, gastei 40 pérolas, tá? 20 de um lado e 20 do outro. Então, vamos supor que eu tenha gasto um pacotinho de pérola, né? Um pacotinho de pérola tá nas lojinhas aí, tá mais ou menos 2,50, né? Aí você vai fazer aquilo que eu te falei, você vai contar e tal. Aí você vai fazer. Sabemos que eu gastei aqui R$ 1 no fecho. Esse aqui que é mais carinho, né? Tem fecho mais barato. E você pode estar fazendo também o fecho de macramê, aquele fechinho de macramê que eu já ensinei também. Dá uma olhada aí nas playlists que você vai encontrar. Tem uma playlist só de pulseiras, tá bom? Aí você gastou aqui, olha, R$ 2, R$ 3, uns 3,50 estourando R$ 4 de custo, tá bom? Com pérola. É claro que com cristal vai ficar mais caro, né? E você vai ter que fazer aquela continha que eu te falei. Você vai ter que somar aqui, o cristal maior custou 10 centavos. É, você vai gastar aqui 40 centavos, então vai dar uma média de R$ 4 de cristal. É isso, né? Acho que é. Aí você faz a conta direitinho e calcula aí. Mas vale super a pena você colocar cristal também. Tá agregando valor aí na tua peça e tá cobrando também mais caro, né? Você faz assim, com pérola e faz com cristal também, faz com miçanga, e você pode variar os preços, né? Uma pulseira dessa daqui você vai estar vendendo por uns, olha, você gastou, vamos chutar assim, explodindo R$ 5. Você vendendo ela por R$ 15, você está lucrando, tá bom? Você faz rapidinho, o que dá mais trabalho é colocar a pérola as bolinhas na linha, mas com aquele macete que eu te ensinei, você faz super rápido. Passa a colinha aqui, que aí ele vai ficar igual uma agulha. Passa assim um tanto bom, uns 3 dedos, passa a cola branca, cola de escola, né? Espera secar. Passa de novo, espera secar. Passa de novo, espera secar. Ele vai ficar bem durinho, quer ver? Aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Tá bem durinho. Olha a diferença aqui, ó. Onde não tá com a cola e onde tá com a cola. Tá vendo como que ele fica firme? Então é isso, gente. Olha, espero que você tenha gostado dessa aula maravilhosa. Eu gostei muito, eu vou fazer de outra. Já estou até com outra começada aqui, olha, que é para combinar com este cordão aqui, ó. Se bem que não era nem essa linha, tá vendo? Eu peguei a linha errada. Ai, ai. Acontece, né? Já vou ter que mudar a linha. Mas eu vou fazer essa assim mesmo, que eu não vou perder, né? Já coloquei aqui na linha. Tá bom, pessoal? É, esse cordão aqui eu vou até dar vou fazer uma atualização nele, porque eu não gostei que ele ficou assim, olha. Aí eu vou gravar um vídeo para ensinar vocês a como tá corrigindo isso aqui. Olha que lindo que ficou. Então tá, pessoal, o vídeo já ficou demorado demais.
Até o próximo vídeo. Faça muito, me marca. Entra no grupo do WhatsApp, que eu vou estar deixando o link aí na descrição. E o link também da lojinha na descrição também, onde você vai poder comprar os materiais, esse fechinho, tá? Tudo aí no conforto da tua casa. Recebendo em casa, né? Melhor ainda, tá? Beijinho, beijinho. Deus te abençoe e faça e venda muito. E me mostra, me marca lá no Instagram, tá bom? Elaine Braga. O meu arroba lá do Instagram é Elaine com 2i, tá bom? Mas tem o link aqui na minha página inicial do YouTube, tem lá o link. Tem o link do meu Facebook e o link do Instagram, ok? Tchau, tchau.